Vamos começar nossa aula de mapeamento, começando com a higienização das sobrancelhas. Isso é o que você vai fazer no teu dia a dia de atendimento. Essa espuminha aqui é água micelar que eu coloquei num pump que faz espuma. Então, eu vou limpando com movimentos circulares e de pentear. Direção do crescimento do fio. Esses movimentos estimulam o crescimento do pelo, porque o atrito e a limpeza mais profunda feita entre os fios, que às vezes no dia a dia a gente não consegue dar essa atenção, fazem com que os pelos cresçam mais fortes e até em lugares que não tinha, às vezes volta a crescer. Então, por isso que é muito importante esse passo e você pode inclusive passar para a tua cliente, fazer isso no dia a dia dela, para que ela possa ter uma sobrancelha mais bonita e vocês terem resultados melhores nos procedimentos de vocês no decorrer do tempo mesmo. Vamos limpar agora com algodãozinho essa espuminha para ficar tudo bem sequinho, bem limpinho, para que a linha e o lápis possam aderir à cor na pele, não escorregar e nem ficar fraquinho, tá bom? Vamos começar com a linha aqui. O tamanho da linha é mais ou menos uns 30 centímetros de linha. E vamos achar primeiro o centro do rosto dela. Você vai vindo com a linha bem no arco do cupido, que é essa curvinha da boca, no centro do nariz e lá em cima da testa, no couro cabeludo, tá? Quando você precisar fazer as curvaturas do rosto, né, que não vai ficar aparecendo, você empurra ali igual eu fiz com o dedo, a linha, para que possa marcar a curva do rosto, né, ali no nariz, na boca, se precisar. Você vai ter que colocar o dedo para poder empurrar ali. Reforça a sua cor para que você possa ver. Agora, nós encontramos o centro do rosto dela e dos dois lados ali a gente pode ver, né, que o início da sobrancelha dela do lado direito é um pouco mais afastado do nariz do que o do lado esquerdo, tá vendo? Tem dois jeitos da gente conseguir achar o ponto inicial ali, que é medindo ali pelo ladinho do nariz e colocando no início da sobrancelha. Só que como a sobrancelha dela tem essa diferença de um lado para o outro, vai ser difícil a gente conseguir achar isso. Com mais tempo, você vai conseguir facilmente isso. Mas no início, é preferível que você use o paquímetro. Vamos colocar aqui, ó, 1 centímetro, que é nesse pontinho ali. E nós vamos pintar atrás do paquímetro, bem pintadinho. E vamos colocar ali na linha central. E a linha central vai dizer pra gente... Ó, marquei, ficou muito clarinho. Dá pra ver ali pessoalmente, mas eu vou marcar mais forte pra vocês ali. Ponha e puxa e vai ter ali o início da sobrancelha dela. Vou fazer igual do outro lado. Verifica sempre se tá em 1 centímetro. Vai colocar ali e pressionar um pouquinho na pele e puxar pra cima. Agora eu tenho o ponto inicial dela, onde as sobrancelhas dela começam. Dos dois lados está na mesma medida, igual, porque a gente aferiu com o paquímetro e ele tem mais precisão numérica. Para achar o final da sobrancelha, também a gente pode fazer na mão livre, vamos dizer assim, né? Também lá no arco do cupido, com a linha, a gente acha o finalzinho dos pelinhos dela e marca dos dois lados. Mas, se uma sobrancelha for um pouco mais curta que a outra, vai ser mais difícil de você conseguir achar isso. Por isso, também indico você começar usando o paquímetro, porque ele vai te dar mais precisão do design de sobrancelha dela. Então, vamos medir aqui. Coloquei em 5 centímetros. Só que a sobrancelha dela é um pouco maior do que isso. A gente consegue ver ó, que passou um pouquinho da medida do paquímetro os pelinhos dela. Então, a gente vai fazer o quê? Ajustar. Lembrando que cada sobrancelha é diferente uma da outra, tem seu formato, seu desenho, e nós precisamos nos ajustar para trazer o melhor da sobrancelha. A gente não pode tirar um pedaço da sobrancelha da cliente. É muito, a gente pode tirar 1 milímetro ou 2, mas quando é 5 milímetros é demais. Parece que não, mas no final fica muito evidente. Tá vendo ali, ó, 5,5 dos dois lados, vamos colocar ali e marcar a sobrancelha dela. E pronto, tem o final da sobrancelha. Nós temos o ponto inicial e o ponto final das sobrancelhas marcados através do paquímetro. Agora, para a gente achar o ponto alto da sobrancelha. Aqui nós já conseguimos identificar onde é o ponto alto. E eu vou ensinar vocês a fazer essa medida no paquímetro. Primeiro ali, eu coloquei no 3,5, que é
o padrão que a gente tira mais ou menos, né? De uma sobrancelha 5,5, a gente tira 3,5. Só que no caso dela, a sobrancelha dela é um pouco maior. Vocês vão ver aí que eu fiz a marcação e o ponto do alto dela, ó, tá passando alguns milímetros. E a gente vai fazer o quê? Vou medir do outro lado para vocês verem que é basicamente a mesma coisa. Visualmente, a gente consegue ver poucos milímetros de diferença, né? Mas esse dali, ó, no lado direito, quase que alcança o ponto alto dela mesmo. Mas o ponto alto dela ainda é um pouquinho mais para lá. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai medir com uma medida personalizada. Por isso que é importante a gente ter tempo e com calma, aos poucos, né? Essa questão de mapeamento no começo do design de sobrancelha que a gente está aprendendo, a gente precisa fazer com calma, porque senão a gente não consegue fazer um desenho bem feito, bem bonitinho. Então, vou aumentar um pouquinho mais ali, medir a sobrancelha dela. Falei alguma coisa engraçada que eu não lembro agora, que eu estou gravando o áudio depois, porque não ficou bom o áudio do vídeo. Então, eu estou gravando por cima. E eu vou medir a sobrancelha dela. Mas antes, eu lembrei que eu vou limpar a sobrancelha. Por quê? Porque no começo a gente acaba deixando essas coisas e daí, tipo assim, se a gente deixar uma linhazinha a mais, vai acabar confundindo. Então, limpe a linha antes de você fazer uma nova linha. Até que você tenha experiência suficiente para entender exatamente onde é a sua linha verdadeira, tá? Então, para você não ficar confusa, limpe. Ah, errei? Limpe. Ah, fiz um pouquinho diferente? Limpe. Limpe sempre, que você vai ter certeza de que você vai fazer um design bem feito. Quando você limpar com álcool micelar, não se esquece de deixar a pele seca, porque senão o lápis não vai marcar, tá? Então, sempre passa o algodão com a parte molhada e depois o algodão com a parte seca para ficar bem sequinho o lugar, tá? Eu vou colocar no 3,7, eu acho que tá ali. 3,7. Cada pontinho daquele lá é 1 milímetro, tá? Quando tem um pontinho no meio entre um número e outro para cima, é 1,5, vamos dizer assim, né? E daí depois você vai somando os pontinhos. Então, passou ali 2 pontinhos daquele do meio. Então, são 3,7 centímetros. Eu vou colocar numa sobrancelha e vou colocar na outra também. Se você não tivesse, tipo, não sei contar os números e tal, só certifique de que um lado vai ficar igual ao outro, que você vai fazer um lado ficar igual ao outro. Então, a gente vai ali, ó, ajustando até ficar no 3,7, para que a gente possa ter os dois lados iguais na sobrancelha. Não fica idêntica porque tem formato de crânio, posição de gordura que locomove através da musculatura da cliente, né? Do lado que ela dorme. Todas essas coisas fazem com que a sobrancelha não fique idêntica à outra. Mas a gente vai deixar elas mais parecidas possível. Então, ali nós conseguimos achar o ponto alto da sobrancelha. E daí agora eu tô falando sobre o ponto alto e o ponto... Desde o ponto inicial até o ponto alto, tem 3,7 centímetros de sobrancelha dela. Na apostila que eu mandei para vocês, tem a ficha da anamnese. Vocês podem colocar lá o nome da cliente, quem ela é e tal. E daí nessa ficha você vai lá e coloca do ponto inicial ao ponto alto da sobrancelha, tem 3,7 centímetros. E daí sim, toda vez que a cliente voltar, você vai saber exatamente como que é o design dela e não vai precisar ficar encontrando de novo, como na primeira vez, tá? Agora nós vamos achar a parte inferior do ponto inicial, que é onde a sobrancelha começa na parte de baixo. Então, a gente vai ver onde tem os pelinhos ali, não os últimos pelinhos, né? Senão a gente não vai tirar nada ali. Eu tô passando a mão, que tem uns pelinhos bem ralinhos, não sei se aparece na imagem, mas daí ficaria muito grosso, não tiraria quase nada. O que a gente tem que ver é onde tem uma fileirinha de pelos, um do ladinho do outro, que trazem consistência, vamos dizer assim, trazem volume de sobrancelha. Se a gente seguir aquela carreirinha de pelos, entendeu? Então, a gente vai ali, faz a marcação. E também estou mostrando como encontrar a altura da sobrancelha, tanto no ponto inicial quanto no ponto final, para ela não ficar com um olhar caído. Então, tem que ficar, no máximo, mais baixo possível, vamos dizer assim, é a altura do ponto inicial. Não pode ficar mais baixo que isso. Se ficar um pouco mais alta, não tem problema, porque é um lifting, né, vamos dizer assim, as mulheres até pagam hoje em dia para fazer um lifting. Mas se ficar mais para baixo,
vai ficar com um olhar de triste. Então, a gente deixa marcadinho, achamos o ponto final ali, a altura, né, da sobrancelha, tanto no início quanto no final, vai ser a mesma altura, no caso dessa cliente aqui. Se tivesse passando, a gente teria que tirar os pelinhos que estão para fora. Agora, na parte superior, a gente vai levar em consideração a mesma coisa aqui embaixo, onde fica uma carreirinha de pelos, que vai ser a sequência de pelos, vamos dizer assim. Quando tem pelo, tem cliente que tem pelo para cima, a gente vai fazer o quê? A gente vai cortar esses pelos. Então, a gente tem que levar em consideração não só o início da sobrancelha, mas o restante todo dela. Então, a continuidade daquela sobrancelha. Tem volume suficiente para fazer uma linha de pelos, então é ali onde a gente vai fazer a nossa marcação, que vai ser o ponto inicial. Agora, a gente tem a espessura da sobrancelha, tem onde vai começar, onde vai terminar. E agora, nós vamos fazer no ponto alto, para uma sobrancelha não ficar uma mais alta que a outra, a gente vai passar uma linha reta de um ponto alto ao outro para que as duas fiquem na mesma altura e não fique tipo um olhar de desconfiada, né? Quando uma sobrancelha fica mais alta que a outra, assim, ou de arrogante, sei lá. Então, a gente vai fazer assim porque deve ficar uma do lado da outra. Vamos fazer os pontinhos agora no lugar que tem os cruzamentos, tá vendo? Então, a gente vai fazendo nossa ligação de pontinhos com a caneta gel que eu tinha passado para você na lista de materiais, que o vídeo já tá disponível no YouTube, tá? Então, vamos fazendo a marcaçãozinha aqui dos cruzamentos, tá vendo? Cada parte ele faz um cruzamento. E a gente vai fazer uma brincadeirinha bem legal que a gente aprendeu na escola, que é ligar pontos para criar uma imagem. Então, a gente tem que achar esses pontinhos para que a gente possa ter mais facilidade de ligar esses pontos para que eles possam criar pra gente um desenho, que era o que a gente fazia na escola, na época de até a 4ª série, acredito, né? Agora, a gente vai colocar ali no ponto inicial até a bolinha do ponto alto e a gente vai saber o desenho da parte de cima. É muito fácil essa parte, porque é só ligar um pontinho no outro mesmo, seguindo, tá vendo? Então, ali você vai saber onde é o ponto alto, o desenho da parte de cima e agora na parte de baixo também, na parte superior, né, que é a parte de cima da sobrancelha. Vai ligar um pontinho no outro também e já achou a parte superior. O desenho todo já está feito na parte de cima da sobrancelha. E agora nós iremos fazer na parte de baixo. Eu vou ensinar vocês como achar a parte de baixo ali, o pontinho de baixo ali, né, do ponto alto ali, parte inferior do ponto alto, para que vocês possam saber o quanto a sobrancelha vai ficar levantada, vamos dizer assim. Primeiro de tudo, nós vamos apagar essa parte aqui, até quase toda, mas vamos deixar o início ali pra gente não ficar perdido, né? Da sobrancelha dela ali, tá vendo? A linhazinha. Mas vamos apagar principalmente a parte que chega perto do ponto alto inferior, pra gente não ficar confusa, não achar que aquela é a linha que a gente tem que desenhar. Mas a gente desenha uma linha nova que vai seguir o desenho pra cima do desenho da cliente, tá? Então, vamos apagar aqui essa linha que passou reto pra gente achar a altura do ponto final, lembra? Se não lembra, volta o vídeo, que não tem problema nenhum voltar o vídeo. Importante é você ficar com tudo isso esclarecido, tá? Depois, nós iremos pegar a linhazinha para reforçar aquela linha, porque tem que estar passando de cima para baixo para que a gente possa, né, achar o ponto alto inferior, que dá a levantadinha no olhar da cliente, tá? Então, a gente vai pegar o paquímetro e vai medir o início da sobrancelha, a espessura do início da sobrancelha, ou seja, a parte inferior e superior do ponto inicial, tá vendo? E o paquímetro tem que ficar certinho, ó, tá vendo que passou ali? Então, tem que ficar certinho em cima daquelas linhas ali, das linhas da parte, tá vendo? Não da parte que tá em cima, que é a do ponto alto, mas ali do início mesmo. Aí o início da parte de baixo e a parte de cima do início da sobrancelha. Então, a gente vai medir bem em cima da linha, tá vendo? Pra gente achar a espessura das sobrancelhas. Achamos aqui. Nós temos 0,8. Agora, a gente vai tirar 1 milímetro e vai colocar na parte superior da sobrancelha. Vocês já vão ver ali. Tá? Tira 1 milímetro, coloca ali naquela bolinha de cima ali, tá vendo? Eu vou reforçar para vocês verem melhor. Então, vai colocar em cima, tá vendo? Bem na frente da linha, para vocês poderem marcar, ó.
ficou marcação em cima da linha, tá vendo? Então, ali vocês acham a bolinha de baixo, que é onde vocês vão ter que ligar o ponto também, para poder achar o desenho da parte de baixo. Então, vamos colocar ali e vamos marcar o pontinho também, do outro lado. Ah, se passar um pouquinho, se eu não colocar bem certinho onde você colocou, não tem problema, não vai ser tanta diferença. Você vai depois, né, completando isso. Ó, mas quando passa pro lado de lá, que daí é mais fina a espessura, daí já não dá certo. Por isso que eu ia mostrando que a caneta gel é muito importante, porque ela é bem facinho de aparecer. Se só encostou, ela já marca a pele e aí fica mais fácil de você desenhar a sobrancelha, tá? Eu vou ensinar agora como você marcar, fazer o encontro de uma linha na outra. Na parte de baixo é um pouquinho mais difícil, porque tem o crânio ali, né? Então, tem o ossinho ali, ó. Vou mostrando, apertando ali, que tem o ossinho que às vezes faz a linha enrolar, se você não tiver firmeza na mão. Então, o que você tem que fazer? Pegar a linha de um jeito mais curto, vamos dizer assim, e ir aos poucos, marcando aos poucos. A sua linha tem que estar sempre bem pigmentada. Lembre-se de sempre reforçar o lápis, tá? Então, você vai puxando pra cima dos pelos, tá vendo? Vai puxando ali onde tem a sua linhazinha de pelo, aquele negócio que eu falei da carreirinha de pelo, um do ladinho do outro. Vai puxando pra cima, em direção à altura das sobrancelhas e vai indo aos poucos, devagarzinho, até chegar na bolinha. Eu consigo ver aqui, talvez vocês não consigam ver no vídeo, ficou bem clarinho depois que eu vi, né? Que é difícil gravar, tava gravando sozinha, né? Mas ali vocês podem ir completando com a caneta gel em cima da marcação que você fez. Que assim você vai saber aquelas bolinhas aí onde você tem que achar, tá vendo? Onde você tem que achar, não, onde você tem que marcar para que você possa achar o ponto alto. Eu mostrei o ponto final ali, mas acabou que eu não consegui gravar agora. Mas eu vou mostrar desse outro lado aqui também. Ó, você pode fazendo também igual eu tô mostrando aí, ó. Indo aos poucos, você seguindo a olho, vamos dizer assim, o desenho da sua cliente mesmo, né? E subindo para cima o design e fazendo os pontinhos para você ligar. Vai testando a forma que fica mais fácil. Ó, o ponto final. O ponto final é muito fácil, é igual em cima. Você só liga da bolinha do ponto alto até a bolinha do ponto final e é só isso. Do outro lado eu fiz a mesma coisa, se você quiser voltar o vídeo para você ver. Mas é bem facinho, é só aquela parte da curvatura. Ah, daí eu tô mostrando que tem que ficar com a mão leve, senão escorrega a mão. Então, você vai com a mão bem levinha para você agora fazer o desenho de todas... Marcar todo o desenho que você já fez na sobrancelha. Então, você vai com a mão bem levinha, pega na ponta da caneta, em vez de pegar bem na parte na ponta da frente, pega lá na ponta, lá embaixo da caneta, e vai fazendo o desenho em cima de onde você fez o alinhamento, onde está marcado o pretinho ali certinho, que é onde está o desenho da sobrancelha do cliente, tá vendo? Naquela partezinha ali, vocês sempre vão arredondar, não vai deixar quadrado, tá? Sempre vai fazer um arredondadinho e daí descer para baixo. Na apostila tem alguns moldes de treino para vocês treinarem. Quando vocês treinarem aquilo lá, vocês vão estar mais habilidosas para poder fazer esse desenho aqui no rosto da sua cliente. Então, imprimam e façam o treino. Desenhe, desenhe, desenhe. O cérebro de vocês está aprendendo uma coisa nova. Do outro lado, eu faço pontinhos para vocês verem como dá para fazer também com os pontinhos, se vocês acharem mais fácil. Se não tiver habilidade, né, ou leveza na mão, se achar mais fácil, faz pontinho que vai conseguir fazer o desenho. Aí depois você vai completando esses pontinhos, ligando um no outro, até fazer uma linha inteira, tá? Então, depois você vai fazer a mesma coisa e é isso aí, é muito simples. É claro que conforme o tempo você vai tendo mais prática. No começo, às vezes, né, olhar parece fácil e na hora de fazer é difícil. Mas tudo que a gente começa a fazer é difícil. Depois a gente vai pegando prática, vai aprendendo. E aquilo que você achava que era difícil demais, que você não conseguia, você acaba fazendo de um jeito muito mais fácil. E hoje em dia, eu quase não faço essa marcação, gente. Eu faço essa marcação para fazer micropigmentação. Para fazer design, eu não faço mais. Eu faço uma marcação bem mais simples que em outra aula eu ensino vocês. Mas é basicamente só o ponto inicial, ponto alto, ponto final. E eu sigo o desenho da cliente mesmo, porque eu já tenho experiência. Conforme o tempo vocês vão conseguir, só de olhar, vocês vão ver o desenho da pessoa. Mesmo que ela tenha pouco pelo, vocês vão conseguir imaginar um tipo de sobrancelha para ela, só de olhar para ela. No começo, isso daqui ajuda muito a gente, pra gente poder saber onde tirar o pelo.
Então, eu tô marcando aí e tudo que tiver para fora dessa linha rosa, eu vou tirar. E o que tiver para dentro, vai ficar. Basicamente, isso é o alinhamento. Esse é o mapeamento. Você vai usar para todas as sobrancelhas que você for fazer. Inclusive, quando você for aplicar rena, você vai usar isso daqui.